Olá, amigos. O assunto magnetismo e espiritismo continua em nosso programa de hoje. Há 3 programas atrás, nós falamos sobre isso, mas algumas questões importantes ainda ficaram sem ser abordadas. Da mesma maneira que, a rigor, todas as pessoas, todos nós somos médiuns em algum grau, também todos nós possuímos uma certa força magnética, mais ou menos intensa, e isso pode ser muito útil a nós mesmos e às outras pessoas. A conexão magnetismo e fé, as diferentes capacidades magnéticas entre as pessoas e a aplicação do magnetismo nas atividades mediúnicas é o que nós veremos no programa de hoje. Por falar em mediunidade, será que os chamados santos e santas realmente faziam milagres ou eles possuíam o dom da mediunidade desenvolvido em alto grau? É isso que nós veremos no quadro O Espiritismo Responde. E por fim, para encerrar, a bela exortação do Cristo quando nos recomenda seguirmos o exemplo dos pássaros do céu e dos lírios do campo. Mas que comportamento é esse? O que exatamente ele quis, Jesus, dizer com isso? Bem, essas são as nossas atrações do programa de hoje. Fiquem conosco e obrigado pela companhia. Caros amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos dar continuidade a um assunto que já abordamos cerca de 3 semanas atrás, que é o magnetismo e o espiritismo. Na ocasião, nós comentamos a respeito do conceito do magnetismo, que começou lá com Franz Anton Mesmer, que o próprio Kardec estudou e praticou o magnetismo por 35 anos antes de codificar a doutrina espírita e disseminou esse conhecimento nas suas obras básicas e também na Revista Espírita, mais especificamente. Falamos ainda a respeito do tratamento, da importância do tratamento com o magnetismo para a saúde e que, diferente do passe na casa espírita, o tratamento com o magnetismo é um tratamento mais prolongado e tem a sua metodologia específica. Lembrando também que nós não devemos abandonar o nosso tratamento médico, que o tratamento com o magnetismo ele deve ser um tratamento complementar. Então, se você não assistiu o nosso programa anterior, você pode procurar no YouTube, no canal da ADE, que é Diálogo Espírita, ADEPR, o programa é o 281, Paraná. Então, Diálogo Espírita, ADEPR, 281, Paraná. E hoje nós vamos dar continuidade com o programa, juntamente aqui com a Rose e com o Jean. Né? E aí eu pergunto, Rose... Já para mim? Já para você. Né? Magnetismo e fé, tem alguma relação? Tem muita relação. Por quê? Que tipo de energia que o magnetismo movimenta? Aquilo que nós chamamos magnetismo animal, sabemos, não tem nada a ver com a ação dos ímãs que se usou no início, nem com as pesquisas recentes científicas sobre a ação eletromagnética, sobre a depressão, por exemplo, e outras. O magnetismo animal, assim chamado, talvez devesse ter até outro nome, mas esse pegou, né, irradiação ou coisa assim, passe, ele é uma doação de uma energia humana, uma energia que todos os seres possuem, o princípio vital, uma energia elétrica animalizada, nas palavras de Kardec, que você doa a um destinatário que precisa dela. É uma energia extrafísica, uma energia que é direcionada pelo poder da mente, pela vontade. Ora, se ela é direcionada pela vontade, a fé é o elemento preponderante nesse direcionamento, no operador, naquele que a direciona especialmente. Por quê? Porque a pessoa tem essa energia e pretende usá-la para beneficiar a saúde da pessoa que está ali, esperando ou que é objeto das suas atenções para melhorar o seu estado geral. A vontade, ela direciona a energia, mas ela precisa estar fundamentada
num acreditar na possibilidade de atuar. Se você tem uma energia, mas não usa, não põe toda a sua força de vontade, não põe toda a sua convicção de que aquilo vai funcionar, como a energia é extrafísica e dirigida pela mente, ela vai obedecer a sua mente, não vai funcionar. Então, o poder da fé é esse. É aquela convicção interior, a vontade de querer, a certeza de que aquilo vai se realizar a benefício da pessoa, o foco na questão que você quer atender, que é o bem-estar daquela pessoa que está recebendo sua energização. E não só na questão de ajudar outra pessoa, como lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre a fé humana e a fé divina. Então, quando ele fala a respeito da fé humana, é também o emprego do magnetismo nas nossas intenções, nas nossas realizações pessoais também, né, Rose? Sim, mas o magnetismo, como é doação de energia vital, né? Ele é mais específico para quando você doa essa energia. O que é você usar, porém, essa energia em benefício próprio, melhorar o seu próprio nível de energia, que também é mobilizado pela fé. É ter aquela convicção de que vai melhorar, buscar os instrumentos para isso, ligar-se, né, à ideia da saúde e mentalizando em você, você magnetiza suas próprias energias do perispírito, através delas o seu corpo físico, e às vezes age diretamente sobre as células físicas, dependendo do caso, e modifica seu estado. Existem pesquisas científicas que comprovam isso? Existem. A pesquisa do Dr. Robert Miller, por exemplo, com o casal Warhol, Olga e Ambrose, se não me engano. Eles tinham esse dom de curar. Eles estavam a quase 900 quilômetros do laboratório do Dr. Robert. E para evitar, né, que houvesse qualquer influência da mente do paciente, eles usaram plantas na experiência. O casal Walls mentalizou plantas fortes, crescendo vários dias seguidos em determinado horário. E o Dr. Miller foi comparando o grupo que não era objeto daquela mentalização, que estava em outro laboratório, e aquele canteiro que estava sob a mentalização do casal Walls. O nível de crescimento das plantas, da força, né, da produção, daquele canteiro que ficou sob mentalização foi extraordinário. Foram publicadas as estatísticas e se comprovou que a mentalização, mesmo à distância das condições de saúde e de melhoria, produz essa energização. O que é que mobiliza a energia? Não são gestos, porque são energias extrafísicas. É a mente direcionada pela fé, pela convicção na sua própria possibilidade de ajudar, que está ao alcance de qualquer um. O que a doutrina espírita nos ajuda nisso? A sabermos que temos essa energia e usarmos em benefício próprio primeiro e dos outros. E, Jean, essa capacidade magnética, todas as pessoas possuem a mesma capacidade magnética? Todas as pessoas possuem capacidade magnética, mas não é a mesma para todo mundo. A resposta para a tua pergunta é não. E muitas vezes a minha capacidade magnética num dia é diferente do outro. Porque a gente gasta fluido vital e esse fluido vital ele é reposto. Ele é reposto pela nossa alimentação, é reposto pela nossa respiração e principalmente pelo fluido cósmico universal. E é então... Principalmente quando a gente absorve fluido cósmico universal, que a gente está ligado a um manancial inesgotável de fluido cósmico. Então, é preciso daí que esse fluido cósmico universal seja transformado em fluido vital aqui em nós. Então, é semelhante à mediunidade, né? A mediunidade tem em todas as pessoas, só que em um se apresenta de uma forma e outro se apresenta de outra. Poderia-se dizer assim? Deixa eu pensar um pouquinho, José, para te responder. Porque a mediunidade, de forma ostensiva, tem pessoas que já têm uma predisposição maior de ter numa certa encarnação. Já a questão de fluido vital... Você desenvolve com exercício. Sim. Você quer ter muito fluido vital? Também. Hein? Você quer ter muito fluido vital? Tenha bons sentimentos. Bons sentimentos. Sim. Tendo bons sentimentos, a tua carga de fluido vital vai estar boa, você vai gastar, mas a tua reposição vai ser rápida. As pesquisas científicas da doutora Dolores Krieger comprovam que qualquer um pode fazer o que ela chamava toque terapêutico, né? Que é o nosso passe. Desde que deseje fazer aquele processo de cura, desde que tenha um bom sentimento, né? Direcione a vontade e a convicção de que pode atingir o objetivo, mobilizando a vontade. E aquele, Rose, que pratica o magnetismo, ele também é um médium?
Outra pergunta boa, né? O livro dos Espíritos, em geral, diz que também é num certo sentido. Por quê? Porque quando você deseja ajudar alguém, promover o processo de cura, né, dar um passe, transmitir energia, você se liga às outras mentes vinculadas ao bem. E normalmente você obtém auxílio de espíritos familiares daquela pessoa que está buscando ajuda, já desencarnados, de outros espíritos que participam daquele trabalho de auxílio e que transmitem através da pessoa que dá o passe, não só auxiliando na transmissão da própria energia vital do doador, mas também transmitem energizações espirituais próprias que visam a modificação até molecular, provocando a cura. Entretanto, o magnetizador comum, né, utilizando a sua própria energia, nós não podemos dizer que ele está sendo intermediário de energia alheia todo o tempo, porque ele aprende com as suas técnicas o quê? A usar a energia própria em benefício de terceiro. A questão é mais ampla, porém. Quando nós fazemos uma atividade, normalmente os espíritos participam dela quando estamos voltados para o bem, e para o mal também, né? Não Mas importa, nos ajudam no bem. não importa a auxiliar- atividade, né? É. Eles estão sempre ao nosso redor e vão ajudar se você tiver Boa vontade, Boa vontade. tiver interesse de auxiliar. Então, essa soma de esforços, quando você transmite, mesmo sem ter consciência do processo, não só a energia própria, mas também a energia espiritual de espíritos bons que querem auxiliar, o torna médium, num certo sentido, mesmo sem saber. No geral, nós dizemos que o passista não é médium propriamente, porque ele transmite a energia vital, a sua mentalização e o que faz. Mas quando as suas energias são somadas com a de terceiros, ele é um intermediário da energia do alto. Sim. E, Jean, o magnetismo aplicado no trabalho mediúnico, você poderia dar assim, algum exemplo de como que ele poderia auxiliar no trabalho mediúnico, a prática do magnetismo na reunião mediúnica? Sim. A pessoa que vai fazer um magnetismo no trabalho mediúnico, ela pode, por exemplo, tem um determinado médium que está com dificuldade de dar uma comunicação. Ele vai doar um fluido que vai fazer uma espécie de limpeza. Ele vai limpar fluidos mais grosseiros, obstáculos materiais a nível ali do pensamento daquela pessoa, e essa pessoa, esse médium, vai conseguir aí de fato dar a comunicação, psicofonia, psicografia. Um outro caso, o que vai fazer o magnetismo ali no grupo mediúnico, ele pode fazer uma limpeza ali no grupo todo e deixar todos num pensamento uníssono, todos vibrando ali numa equalização, num modo Acalma, parecido. né? Sabe As quando eu pessoas chegam muitas vezes para o trabalho mediúnico, né, com aquela mente perturbada por causa do trânsito, das atividades, aí chega, dá aquela acalmada, Sim. recebe ali o passe, faz uma aplicação com magnetismo ali, Sim. aí vai acalmar todo mundo e deixar equalizado para que o trabalho funcione melhor. E um outro caso também é na reunião de desobsessão. Porque o espírito que está obsediando, ele suga muita energia vital do que está sendo obsediado. Então, o magnetizador, ele vai conseguir ajudar o obsediado, repondo um tanto de energia vital para ele, auxiliando ele nesse processo de desobsessão. Mesmo que ele não compareça, né, como se recomenda as reuniões de desobsessão, que o obsidiado normalmente não participa das reuniões para não se vincular mais ao obsessor, né? Mas o que eu vejo funcionar muito na desobsessão? No auxílio a espíritos que estão ainda muito entorpecidos, ligados à imagem de violência, nos atendimentos a suicidas. Porque você não vai dar passe no médium, normalmente, que por si só, por estar numa atividade benéfica, já se reequilibra sozinho. Mas você vai, muitas vezes, na mentalização de auxílio ao espírito desequilibrado, ao espírito em sofrimento, você mobiliza toda a sua energia. Como eles ainda estão muito vinculados às energias materiais, quando estão nesse processo de sofrimento, a doação da sua energia, de alguma forma, favorece o reequilíbrio deles mais rápido. A gente nota isso nos trabalhos. E me parece que até o Kardec fala no livro dos médiuns que se tiver um grupo em que não tem ali um médium, às vezes falta, se tiver todo mundo concentrado numa pessoa para direcionar para ela a sua força magnética, essa pessoa poderá dar uma comunicação.
né, que o Kardec comenta lá no livro dos Antigamente Médiuns, se né? usava isso, né? Hoje em dia não se usa mais, se Não usa outras formas, mas era interessante. Uma coisa que eu gostaria de colocar, antes que o tempo se esgote, só, Wilson, que eu acho muito importante no trato desse tema, é que não é foco do espiritismo o tratamento magnético, nem o processo de cura do corpo humano transitório. Claro que você procura amparar quem está sofrendo, mas o foco do movimento espírita é a transformação moral. Se esse processo de cura desperta a pessoa para a sua responsabilidade pessoal no seu próprio processo de harmonização, ela é válida. Senão ela vai estar substituindo o esforço que a pessoa precisaria. Então precisamos direcionar bem esse foco para termos certeza que a Casa Espírita está voltada para a divulgação doutrinária na busca da transformação do espírito, não do corpo. Mesmo porque o próprio Kardec comenta que, se eu não me engano é na Revista Espírita, agora não vou me lembrar qual delas, que o que precisa é da transformação moral da pessoa. Que se isso não acontece, o trabalho com o magnetismo é dificultado e muitas vezes a pessoa nem obtém a cura, porque a cura tem a ver com o mérito. E aí há a necessidade dessa transformação moral. Para que a solução seja definitiva, né? Nós não temos doenças, temos doentes. Sim, lembrando que o próprio Cristo, muitos daqueles que ele curou, depois voltaram também, né, com o problema com a saúde, o problema da enfermidade voltou. Todo mundo desencarna, né? De alguma sorte fica doente. A questão nossa da doutrina espírita é da transformação moral do homem para o bem. Esse é o nosso foco. Bom, meus amigos, nosso tempo, infelizmente, está no final. Como nós já comentamos, esse é um assunto que merece um maior estudo, uma maior pesquisa. E busquem, mais especificamente na Revista Espírita, Kardec fala ainda mais a respeito do magnetismo, explicando, dando exemplos. E o estudo da doutrina espírita na Revista Espírita ele ainda se torna mais interessante. Acompanhem os próximos quadros. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, vamos, dentro do quadro Espiritismo Responde, trazer uma questão muito interessante que nos foi enviada. Nos coloca um telespectador. Eu vi de um espírita que todos os santos da Igreja Católica eram médios. Isso procede? A Igreja aceita isso? Bom, vamos separar bem as coisas. A Igreja Católica não tem que aceitar a mediunidade, nem aceita a mediunidade. O conceito de médium vem das doutrinas espiritualistas e dentro do espiritismo tem um significado bem específico. Ou seja, médium é aquele que, em maior ou menor grau, provoca a possibilidade de uma comunicação com o plano espiritual. Né? Sem sombra de dúvida, os santos, assim chamados, eram pessoas, seres muito especiais. E foram especiais por algum motivo que podemos analisar aqui. Eles produziram alguma coisa de diferente, seja no campo da exemplificação moral, seja no campo dos chamados milagres, seja no campo de propiciar a seus irmãos o bem-estar, a caridade. Nenhum santo se tornou santo sendo passivo. Ele sempre foi ativo na prática do bem, na prática do amor, na prática da caridade. Eu desconheço qualquer santo que tenha sido diferente
meramente por produzir um fenômeno de efeito físico da mediunidade, mas é óbvio que esses seres são seres especiais, enviados por Deus, que receberam a missão de vir auxiliar a humanidade, de vir auxiliar a sociedade de alguma forma, exemplificando a lei divina. E muitas vezes receberam, sim, o dom da mediunidade, a possibilidade de se comunicar com os espíritos, de usar os meios energéticos que esses espíritos lhe forneceram para ajudar. Ajudar no campo da cura, ajudar no campo de levar o bem-estar. Temos vários exemplos de santos que promoveram milagres de cura, promoveram milagres de trazer às pessoas a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, muitas vezes pela sua vontade, muitas vezes olhando essas pessoas, muitas vezes tocando essas pessoas e promovendo aquilo que se chama de milagre, mas que nada mais é do que o efeito de uma mediunidade sensível, de uma mediunidade que lhe foi conferida por Deus para que pudesse ajudar. Nós temos o mesmo caso de santos que se comunicavam com o próprio Cristo ou com Deus, né? E tinham essa possibilidade da sublimação, da elevação, da transcendência, de até se transfigurar. Há vários exemplos na própria Bíblia, né? E no Novo Testamento também, e já dentro da Igreja Católica, de santos que foram vistos em dois lugares simultaneamente, que é a mediunidade da bicorporeidade, outros que se transfiguravam, ficavam iluminados, ficavam com uma outra aparência radiosa, também um fenômeno que a própria doutrina espírita consegue explicar, e que muitas vezes pregavam nitidamente sob o efeito do que se chamava inspiração divina, ou muitas vezes inspiração chamada do Espírito Santo, né, que lhes trazia a possibilidade de pregar, ensinar até em outras línguas. Isso também é um fenômeno conhecido dentro da própria mediunidade. Então há sim santos que foram médios, há sim santos que explicitaram nas suas ações todas as características da mediunidade, e isso está muito bem descrito, especialmente no pós-Cristo, durante os primeiros anos ou os primeiros séculos da próprio cristianismo, da própria Igreja Católica. Mas sem esquecer jamais que o santo se tornou santo exatamente pelo ato do bem. Nós vimos Francisco de Assis, por exemplo, trazer o amor à natureza, o amor ao animal, viver isso, pregar isso aos seres inferiores da criação, não é? Chamar de seres inferiores e mostrar que eles eram filhos de Deus, também trazer um grande amor. Outros se transformaram grandes educadores, trouxeram a forma nova de educar, trouxeram o amor como elemento de educação dentro da pedagogia, conseguiram espalhar caridade por todo o mundo através, né, de seus discípulos, que constituíram depois congregações que até hoje praticam o bem em toda a humanidade. Nós temos o potencial de sermos santos. Talvez levemos algumas encarnações, mas Deus nos deu essa possibilidade, como deu a todos aqueles seres. Né? Façamos a nossa parte. Muito obrigado. Continue enviando as perguntas. Olá, amigos. No nosso tema de hoje, temos um Jesus poesia, que nos dizia assim: considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais que nem Salomão em toda a sua glória se cobriu jamais como um destes. O que essa passagem de Jesus, bem como a sua continuação, que fala que os pássaros têm seus ninhos protegidos e o alimento que o mantém. Deus e a providência divina cobrindo a natureza da sua proteção para que tudo funcione, sem necessidade de inquietação. Que mensagem isso pode nos trazer na atualidade, em que tantos pais de família se veem desprovidos dos seus empregos, em que tantas pessoas se sentem inseguras quanto ao seu futuro quando a velhice chegar, em que tantas crianças, se tiverem a acuidade para pensar, poderão saber que as dificuldades de acesso a um estudo mais qualificado cada vez aumentam mais.
a confiança no poder divino a que Jesus nos conclama, que visa nos dar esperança e força para a boa luta, não nos dispensa dos trabalhos necessários, porém. O que Jesus quis dizer quando escolheu o lírio do campo como símbolo daquilo que vive da proteção divina? Vamos pensar no lírio. Quem já cultivou essa planta? Um bulbo que tem diversas fases de crescimento. Mesmo no campo, mesmo no pântano, em que ele se reveste depois de cores e de perfume, ele nasce da lama, se alimenta dela. Que mais? Ele vive uma floração luminosa, reconhecida, admirada, de muito curta duração. Depois encolhe, seca, fica meses seco na terra. Precisa um período de frio e isolamento intenso para poder quebrar a dormência e germinar de novo. E quando germina, vencida a dificuldade, o que o lírio faz? Busca desordenadamente crescer para qualquer lado? Não. Como toda planta, pelas leis naturais, ele cresce reto em direção ao sol. A mensagem de Jesus, portanto, é muito oportuna ao nosso coração. Temos os nossos períodos de florescência, mas temos depois o período da seca, do isolamento, do frio que nos constrange a alma, da dor, da solidão. Mas se perseverarmos, lutarmos bravamente, aguardarmos com paciência naquilo que não podemos mudar e nos subordinarmos ao papel que Deus nos destinou no mundo, lutando para produzirmos o nosso melhor, porque a paciência, a tranquilidade não são passivas, são ativas. São energias que dão força à alma para agir na busca do melhor. Se depois tivermos forças para vencido o inverno das dores maiores, ainda produzirmos em flor e perfume para o mundo que nos rodeia, nós também teremos a certeza da proteção divina em nosso caminho. Portanto, a mensagem de Jesus não quer dizer ociosidade, falta de previdência, falta de trabalho ou passividade. Ela nos conclama a realizarmos o nosso trabalho no tempo certo, a nos conformarmos com o nosso papel naquilo que não podemos mudar e a usarmos as circunstâncias extremas, difíceis, contrárias aos nossos interesses que nos rodeiam nos tempos de seca ou de inverno, em nosso benefício, para quebrarmos dentro da nossa alma a nossa indiferença, o nosso desinteresse e aprendermos a amar o semelhante, a amar a natureza, a nos estendermos em alma em direção ao sol que é Deus, que ilumina as nossas vidas, o que nos permitirá também produzir cor, flor, perfume. Muita paz ao coração. Fiquem conosco. A editora Espírita ou Clarim é uma das mais antigas e respeitadas do país. Um de seus últimos lançamentos é Ultrassom da Alma, Roteiro para a Renovação, de José Luiz Condota. Perguntas e casos reais da vivência psiquiátrica, escavando as angústias mais profundas do espírito detentor dos sentimentos. Pedidos para ouclarim@ouclarim.com.br, telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba, adpr@adpr.org.br e telefone 41 3278 0961.